Sabe quando a gente rola o feed de qualquer rede social hoje em dia e de repente esbarra num post exaltando os poderes quase mágicos da vitamina D? Pois é, virou febre. Tem gente afirmando por aí que ela é a solução definitiva para praticamente tudo, desde a prevenção de tumores até o tratamento da depressão. Mas cá entre nós, com tanta informação solta na internet, fica bem difícil separar o que é ciência comprovada do que é pura ficção. E é exatamente por isso que a gente preparou essa análise de hoje. O nosso objetivo é mergulhar fundo nas fontes, tirar esse ruído todo da frente e entender a biologia real por trás do hype. Diante de promessas tão grandiosas na internet, a pergunta central que a gente precisa fazer é super direta. A vitamina D é um milagre ou é puro marketing? Porque existe um contraste gigante entre o que os influenciadores digitais vendem por aí e a realidade que a comunidade médica de fato estuda nas bancadas de laboratório. A gente tem que questionar até que ponto toda essa euforia é baseada em descobertas científicas de verdade, ou se não passa de um empurrãozinho de uma indústria de suplementos que lucra bilhões todos os anos. Então vamos lá. Para organizar as ideias, a gente vai dividir esse assunto em 6 partes. Primeiro, vamos falar sobre o mito da cura universal. Depois, entender como ela passou de vitamina a hormônio. Em terceiro, a jornada dela no nosso corpo. Quarto, o que a ciência realmente diz. Quinto, os perigos das megadoses. E por último, quem de fato precisa suplementar. Começando então pelo ponto 1, o mito da cura universal e a história fascinante dessa descoberta. Para entender aonde a gente está hoje, a gente precisa viajar no tempo, lá para Londres do século XIX. Imagina uma cidade cinzenta, tomada pela fumaça escura das fábricas. Foi ali que um mistério biológico começou a chamar a atenção, por causa de uma epidemia terrível de raquitismo, que deixava as crianças com deformidades ósseas graves. A fumaça basicamente escondia o sol. O primeiro grande avanço rolou no finalzinho do século, quando alguns médicos notaram que dar óleo de fígado de bacalhau prevenia a doença. Mas o grande eureka mesmo veio em 1919. Um médico alemão chamado Rudzinski colocou os pacientes sob luz ultravioleta e viu uma melhora simplesmente milagrosa. Aí, em 1928, o químico Adolf Windeus juntou todas essas peças, mapeou a estrutura química da substância e de quebra levou o Prêmio Nobel de Química. O raquitismo despencou depois disso, mas a verdadeira identidade dessa substância ainda era um segredo. E isso nos leva à parte 2, de vitamina a hormônio, a nossa realidade molecular. Pessoal, prestem muita atenção agora, porque essa é a maior reviravolta da história. A vitamina D tem o nome errado. Sério. Ela não é uma vitamina no sentido tradicional da palavra. O ponto crucial aqui é que ela é um hormônio, mais especificamente um secoesteroide. Imagina a estrutura do colesterol como se fosse uma colmeia de abelhas bem perfeitinha, cheia de hexágonos unidos. Para que a vitamina D nasça, a luz ultravioleta do sol precisa bater na pele e literalmente quebrar um desses anéis da colmeia. É essa estrutura aberta que permite que ela se encaixe nos receptores espalhados pelo corpo inteiro. Ou seja, ela não é só um nutriente da nossa dieta, é um hormônio poderoso, solúvel em gordura que o nosso próprio corpo fabrica. Avançando para o ponto 3, a jornada no nosso corpo. Como rola a síntese e a ativação. Todo esse mecanismo ilustra brilhantemente como a máquina humana é sofisticada. É um processo de 3 passos. Tudo começa na pele. A radiação UVB atinge o colesterol, cria uma reação térmica e forma a vitamina D3. Só que ela ainda está inativa, tá? Daí ela pega uma carona na corrente sanguínea e vai parar no fígado. Lá ela ganha uma modificação química e vira a nossa forma de estoque. Aliás, é exatamente essa versão de estoque que a gente mede no exame de sangue. Por fim, a mágica acontece nos rins. Eles pegam esse estoque e ativam de verdade, transformando no hormônio calcitriol, que tem a missão importantíssima de absorver o cálcio lá no intestino e manter os nossos ossos fortes. Só que aí entra o problema do nosso estilo de vida moderno, que cria barreiras imensas para essa produção natural. Olha só, o vidro da janela do escritório ou do carro bloqueia a radiação UVB. Então tomar sol pela janela não adianta nada. O uso de protetor solar, que é super essencial contra o câncer de pele, bloqueia até 99% da síntese. Tem também a melanina, nas peles mais escuras, que age como um escudo natural incrível, mas que acaba exigindo mais tempo de sol para produzir a mesma quantidade do hormônio. Além disso, morar em latitudes extremas ou estar no inverno muda o ângulo do sol, dificultando tudo. E um detalhe muito importante, a obesidade. Como este hormônio gosta de gordura, ele acaba ficando sequestrado no tecido adiposo, reduzindo a quantidade que sobra circulando no sangue. Ponto número 4. O que a ciência diz de verdade, desmascarando o hype da internet.
Agora que a gente já domina a biologia, vamos para os dados reais. Uma das maiores promessas na internet hoje é que vitamina D baixa causa testosterona baixa. Mas espera lá, isso é uma falácia lógica chamada confundir correlação com causalidade. Pensa comigo num exemplo clássico. No verão, em cidades litorâneas, a venda de sorvete dispara e o número de ataques de tubarão também aumenta. Isso quer dizer que tomar sorvete atrai tubarão? Claro que não, né? É que no calor, as pessoas tomam mais sorvete e entram mais no mar. O mesmo vale para a testosterona. Uma pessoa muito sedentária e com obesidade pode ter a testosterona baixa e, por tomar pouco sol e ter mais gordura corporal, também terá vitamina D baixa. Uma coisa não causou a outra. As duas são sintomas do mesmo estilo de vida. Para bater o martelo sobre essa história de cura universal, a gente tem que olhar para o estudo Vital, que é simplesmente monumental. Eles acompanharam mais de 25 mil participantes por anos. E adivinha? A suplementação não mostrou absolutamente nenhuma redução na incidência de câncer, nenhuma redução em doenças cardiovasculares, tipo infarto ou AVC. Eles só notaram uma redução bem pequena e temporária em doenças autoimunes, que os pesquisadores consideraram bem discreta. Onde estão os benefícios reais, sólidos e sem questionamento? Na saúde dos ossos e dos músculos, ajudando a prevenir fraturas. Qualquer promessa além disso, olha, é bom ter muito ceticismo. O que nos leva ao ponto 5, os perigos das megadoses, ou quando essas intervenções dão muito errado. Porque o hype da internet não é só historinha, tá? Ele pode ser muito perigoso. Criou-se a moda de que se um pouco é bom, quantidades absurdas devem ser incríveis. Mas o corpo humano não funciona assim, ele tem travas de segurança. Se a gente ficar muito tempo no sol, a pele simplesmente para de produzir o hormônio quando atinge o limite. Só que essa moda nova de clínicas injetando megadoses de centenas de milhares de unidades pula toda essa proteção do corpo. O resultado? Os níveis de cálcio no sangue vão parar nas alturas, um quadro gravíssimo chamado hipercalcemia. Isso causa danos silenciosos, pode destruir os rins e gerar arritmias no coração que são fatais. E o mais irônico, o tratamento médico para reverter essa intoxicação exige que o paciente tome remédios pesados com corticoides por meses a fio, porque a vitamina fica presa na gordura do corpo. E, por fim, o ponto 6. Quem realmente precisa suplementar? Vamos olhar as diretrizes de 2024. Para trazer toda essa ciência para o nosso dia a dia, a gente precisa ouvir quem realmente entende do assunto. A Sociedade de Endocrinologia lançou diretrizes em 2024 que mudaram o jogo. Sabe qual é a recomendação principal agora? Parar de testar a população geral saudável sem nenhum motivo. Fim dos exames de rotina para todo mundo. O normal no sangue fica entre 20 e 50 nanogramas por mililitro. Aquela história da internet de que tem que passar de 100 não tem nenhum apoio científico e, como a gente viu, é passaporte direto para toxicidade. Mas quem se beneficia de verdade da suplementação? Grupos de risco específicos. Ela é vital para um desenvolvimento seguro de mulheres grávidas e absolutamente essencial para os idosos com mais de 75 anos, onde ela ajuda diretamente a proteger contra quedas perigosas, perda de músculo e fraturas graves. Chegamos ao final desse nosso mergulho, e eu deixo aqui uma reflexão. Quando a biologia básica da medicina moderna bate de frente com aquela promessa fácil e brilhante que aparece no seu celular, em quem a gente deve confiar? A vitamina D é uma maravilha da nossa fisiologia, um hormônio incrível que usa a luz do sol para proteger o nosso esqueleto. Mas ela segue regras químicas muito rígidas, não as tendências do marketing digital. Ter saúde de verdade significa entender como o nosso corpo funciona e respeitar os limites dele. No fim das contas, a nossa busca por saúde está sendo guiada por ciência sólida ou a gente está só comprando marketing sensacionalista? Pense nisso.